os nossos jovens, normalmente de famílias muito pobres, da favela, que cometem delitos, eventualmente, de estar fazendo um trânsito de uma venda de uma droga ou qualquer coisa, que eu não estou defendendo, não é? Mas que são levados para o cárcere e lá não tem absolutamente nenhum direito. Ficam encarcerados, muitas vezes, sem nenhum direito de defesa, às vezes já foram liberados pelo juiz e continuam encarcerados. Não é? Então, contrariamente a alguns que cometem muito mais do que esses delitos, inclusive tendo helicópteros inteiros a pleno de cocaína, e nada acontece. Esses são sub. Eles são sub também, Ivonete, porque eles não têm direito à saúde, à educação, à habitação, à cultura, né? À saúde. Eles não têm direito a essas coisas básicas que numa sociedade organizada, numa sociedade que se quer civilizada, numa sociedade que se quer democrática, todos temos que ter esses direitos. Então, se nós pegarmos os supraconstitucionais, é uma minoria de meia dúzia de 4 ou 5, como se diz lá em Goiás. E se nós pegarmos, no caso brasileiro, e a pandemia está demonstrando isso cada vez mais, os subconstitucionais, é a grande maioria da população brasileira que não tem direitos. Não tem direito ao trabalho, não tem direito à vida, não tem direito à habitação, são absolutamente marginalizados. Entre esses supra e esses sub, temos nós. Todos nós que estamos nessa live aqui somos infraconstitucionais. Por quê? Estamos no meio. Somos o recheio, estamos no meio. Nós somos o recheio. Uma minoria, talvez aí dos 25%, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, vai dependendo de que tipo de conta que a gente faz. Alguns de nós numa posição mais confortável do que outros, porque entre os infraconstitucionais temos uma parcela bastante razoável de assalariados, 2, 3, 4 salários mínimos, a família, juntando tudo, dá uns 3, 4, e aí tem condiçãozinha melhor de habitação, tem uma condição melhor de educação, de saúde, etc, etc. Então, somos uma minoria, não tão diminuta quanto a do supra. E isso está cada vez, isso foi muito acentuado durante o regime militar, porque essa situação no Brasil é histórica. O modelo estabelecido pelo invasor português aqui já era desse sentido. Não é? Tinha aqueles que tinham os direitos, os donatários, não é? Tinha alguns burocratas eram os infra, e a maioria da população era o sub, não tinha direito a absolutamente nada, a não ser o extermínio, a não ser ao maltrato, etc, etc. Isso persistiu em maior ou menor grau até 1986, quando o Brasil resolveu estabelecer uma constituinte para redigir aquilo que depois ficou conhecido como a Constituição Cidadã. E ela é cidadã por quê? Ela foi cidadã porque ela buscou criar mecanismos exatamente para evitar essas disparidades entre os que têm demais e que não têm nenhuma penalização por crimes, etc. A grande maioria que tem muito pouco ou quase nada, e aquele meio ali que você chamou de recheio, né, que é pequeno. Então, a nossa Constituição de 1988, ela é cidadã porque ela buscou entender como direito individual e obrigação do Estado a educação, a saúde, a cultura, a habitação, o meio ambiente, transporte, etc, etc. É lógico que, como toda boa carta brasileira, a legislação brasileira, ela é fruto de muita pressão popular. Os movimentos sociais se organizaram de uma forma extraordinária, absolutamente extraordinária,
fazendo pressão, os nossos nativos, os nossos povos da floresta, as mulheres, os sem terra, tantas e tantas culturas que se apresentaram e fizeram pressão e conseguiram lograr alguns resultados na Constituição. A operacionalização dessa Constituição cidadã, no entanto, foi postergada. Os governos liberais que já estavam no poder quando do estabelecimento da Constituição e aqueles que seguiram a Constituição, fizeram um pouquinho aqui, veio um auxílio, veio um vale gás aqui, veio um vale refeição ali, veio um vale educação lá, mas apenas em 2003 é que o Brasil começa efetivamente a desenhar e operacionalizar políticas públicas voltadas para a inclusão social e para o respeito àquilo que estava estabelecido na nossa Constituição. Então, entre 2003 e 2014, o Brasil praticou isso. E foi reconhecido no mundo por isso. Foi reconhecido no mundo por isso. Foi reconhecido no mundo porque fez inclusão social e combateu a pobreza e a miséria intrageracional. Né? Intergeracional, e para não dizer que eu falo muito complicado, intergeracional quer dizer que filho de pobre, pobre será, filho de miserável, miserável será. Aí, eventualmente, tem um filho de miserável que dá um jeito lá e sai da miséria e entra na pobreza. Ah, eventualmente tem alguém da pobreza que consegue, o filho que consegue sair por um mecanismo ou de outro e sai e vai para uma outra vida. Mas, no geral, a pobreza e a miséria no mundo é intergeracional. E só tem um jeito de fazer isso, política pública, para evitar isso. E o Brasil foi dos mais bem-sucedidos casos disso. Eu vou me mencionar, já falei mais de uma vez nessas nossas lives aqui. Pois não? Muito importante falar novamente, né? Quando você estava falando, lembrei muito Paulo Freire, quando dizia, né, dessa questão do fatalismo. Né? Pobre nasceu pobre, tem que ser pobre, porque, né, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Né? Muitos ainda dizem, não, Deus quis assim, né? Mas é muito importante você recordar a época, não é, no nosso país onde se deu certo essas políticas públicas. E já que eu te interrompi, professor, só para dar as boas-vindas aí à galera que está nos acompanhando, né? A Josélia, a professora Jusilene, a Eliana Custer, o Léo que está lá em Portugal, o Otávio, a Elis, a Ivana, tem duas que entram com o nome aí, que é Metalurgia e Estúdio Fimarte, né? E também a Mariane Bergamin. Tá? Assim, boas-vindas para vocês e pode colocar também aí no chat se tem alguma pergunta, quer fazer uma observação, uma colocação. É muito bem-vindo. Tá. Mas então, Ivonete, vamos voltar. Quando eu falo do sucesso do Bolsa Família, não é um discurso vazio, não é um discurso superficial. Quem fez este reconhecimento foram agências internacionais conservadoras, como o Banco Mundial, como a Unesco, como a FAO. Então, não é uma coisa, não, simpatizante ou pessoa de tendência de esquerda, não. É o reconhecimento de quão efetivas foram essas medidas daquilo que foi chamado por esses organismos bem-sucedido o caso de transferência condicionada de renda. Porque quem recebia o Bolsa Família, na maioria dos casos, vamos voltar às nossas mulheres. A maioria de quem recebia a Bolsa Família eram quem? Chefe de família. Quem são os chefes de família nesse país? São as mulheres. Recebiam aquele dinheiro e gastavam muito bem gasto, não só na alimentação,
no vestuário, na habitação, mas também tinham condicionado que, para continuarem recebendo, tinham que ter filhas e filhos matriculados na escola, tinham que ter filhas e filhos indo a atendimento médico, saúde da família, vacinação, etc, etc. Este caso foi analisado por inúmeras agências internacionais, quero repetir, e é um caso de absoluto sucesso. Ele é de absoluto sucesso do ponto de vista do combate à pobreza, combate à miséria, mas ele é também de um sucesso maravilhoso do ponto de vista econômico. Não é? Em quantos municípios deste país, em quantos municípios deste estado, a renda que provinha do Bolsa Família era maior, inclusive, do que o município arrecadava em termos de impostos, de impostos municipais. Olha o mecanismo de multiplicação econômica. Aquelas pessoas faziam os gastos onde? Iam a shopping nas grandes cidades, não? Eles compravam ali nas vendas, nas lojas da própria região. A esses comerciantes, nas padarias, e esses comerciantes também. E a mulher sabe, né? A mulher sabe, né, onde empregar esse dinheiro. Ela sabe muito bem fazer essa contabilidade desse pouco dinheiro, né, para as necessidades primeiras, né? Seja das crianças, a engenhosidade desse projeto ela é tão fantástica porque ela resolveu exatamente acabar com o discurso conservador, segundo a qual não adianta dar dinheiro, porque se der dinheiro vira tudo cachaça. O dinheiro do Bolsa Família não virou cachaça. Não vai criar vagabundo nenhum, não adianta. Ensinou, o princípio do Bolsa Família era não só dava o peixe, como também ensinava a pescar. Então, é um projeto de elevação dos subconstitucionais à condição de infraconstitucionais. Infraconstitucionais. O Brasil, que eu saiba, não conhece uma única experiência de trazer os supraconstitucionais para a infraconstitucionalidade. Os poderosos aqui sempre podem, sempre dão um jeito. Basta a gente ver os banqueiros que quebraram, basta a gente ver os grandes empresários que se meterem em mutretas das mais diferentes possíveis, mesmo quando denunciados pelos chamados paladinos da honestidade, os chamados paladinos contra a corrupção, como foi o Lava Jato. Onde é que estão eles hoje? Todos, no máximo, com prisão domiciliar. Onde é que estão aqueles que fraudaram o sistema bancário brasileiro, que o Banco Central, consequentemente, o povo brasileiro teve que cobrir, o Tesouro Nacional teve que cobrir? Ou seja, onde é que estão eles? Não estão vivendo, obviamente, não na mesma opulência, que continuaria um caso tivesse continuado nas suas atividades, mas continuam maravilhosamente bem, muito conforto, muita viagem, muito iate, muito jatinho e etc, etc. Então, eu estou colocando, chamando a atenção para isso, porque no pós-constituição cidadã, o Brasil teve um mecanismo, um processo de agregar pessoas na intraconstitucionalidade. Na intraconstitucionalidade, fazer todo, ter direito à saúde, direito à educação, etc, etc. Lamentavelmente, ou exatamente porque nós temos uma elite dominante muito retrógrada, muito reacionária, muito violenta, muito corrupta, e não aceitaram essa regra do jogo. Não aceitaram essa regra do jogo. Muita gente contestando que com a história de Bolsa Família agora eu tenho que pagar mais do que o salário mínimo para trabalhador da construção civil. Paga mais que o salário mínimo que você consegue. Porque agora
com o direito da trabalhadora doméstica, agora fica difícil eu contratar uma pessoa para vir trabalhar na minha casa. Então vai lavar o banheiro. Não é? Sim. Ou seja, por quê e por que não? Qual é o problema? Mas não quer. Isso não quer. Isso não quer. Não é? Então, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma parcela do que aconteceu, uma parcela da motivação para o golpe de 2016, sem dúvida nenhuma, foi essa. Foi, inclusive, o caldo, né, de cultura que, de uma certa forma, gerou uma adesão de uma classe média que, se não ganhou muito nesses tempos aí, certamente não perdeu. Né? Tinha até direito a viajar para o exterior, porque o câmbio era favorável. Mas aí muitas reclamavam, porque afinal de contas, no mesmo avião que eles iam pessoas mais humildes, e aí onde é que está o meu privilégio de andar de avião? Então, eu chamo a atenção porque o resultado do golpe de 2016 foi exatamente a reversão de uma série de direitos constitucionais que foram sendo desconstitucionalizados, foram retirados da Constituição. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, saúde e educação, com aquela PEC lamentável, aquela retirada do princípio constitucional segundo, no qual haveriam recursos vinculados para a saúde e para a educação, né, para a Previdência. Isso foi desconstitucionalizado, que implicou num processo de deterioração tanto dos recursos para a saúde como para a educação, Previdência Social, etc, etc. Depois nós tivemos também, nesse bojo aí, neoliberal, agora para acertar a vida do país, nós temos que também tirar os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas que não foram consagrados na Constituição, não. É lá da década de 30. Mas isso tudo, direito para trabalhador, perturba o crescimento. Tira a flexibilidade da negociação. É de um cinismo, um negócio extraordinário. E aí, cinismo, qual era o... Desculpa? Assim, num retrocesso total, né? Sem dúvida. A CLT lá do governo Getúlio Vargas, né? O que nós precisaríamos avançar, né? Voltamos atrás, regredindo. Pois é, e aí o discurso sempre, se você fosse olhar no noticiário é que agora, quer dizer, você tem que fazer o congelamento dos gastos, tem que desconstitucionalizar os gastos sociais, tem que fazer o congelamento deles por 20 anos, um absurdo, porque se a gente fizer isso, aí não vão ter equilíbrio fiscal e o país volta a crescer. Não cresceu. E também não gerou equilíbrio fiscal porque o que sangra esse país é o serviço da dívida. Aí não, mas agora nós temos que flexibilizar o mercado de trabalho, porque aí o país volta a crescer e o número de postos de trabalho aumenta. Também não aumentou. Aí a última, ou penúltima, não, agora vamos resolver o problema com a Previdência. A Previdência que está trabalhando. E aí fizeram também esse absurdo da reforma previdenciária, a reforma da Previdência do Brasil, que continuou não gerando nada. Então, quando o Brasil tem que enfrentar a pandemia, ele começa a enfrentar a pandemia com supraconstitucionais, os acima da lei, um número cada vez menor de infraconstitucionais, cada vez menor, porque que tem gente descendo de nível e saindo da classe C e D para E, F e aqui virando pobre, e um aumento dos subconstitucionais está aí nas ruas, né? Basta a gente querer ver. Está aí nas nossas favelas, está aí nas nossas escolas, está aí nos nossos postos de saúde, está aí nos nossos hospitais, né? Está aí para quem quiser ver e olhar. Sim. Porque não basta só ver, não. Tem que olhar e tem que sentir. E, segundo o seu patrono Paulo Freire, tem que se indignar. Sim. Porque viu, olhou, constatou e não se indignou, virou crueldade. Não está certo. Virou não conivência. Tá, virou conivência com o que está aí. Né? E acostumou. Né? Não é? E acostuma com aquilo que é isso é muitas vezes, não é? Nós
O professor Arlindo caiu aí, mas vai voltar, né? Rapidinho. E justamente isso que ele estava acabando de falar, o professor Arlindo. De você. E a importância da nossa mobilização amanhã. Né? Amanhã, esse grande dia. Caiu, né? Voltei. Aproveitei aqui, o professor, você está dizendo, né, para retomar a questão da importância da manhã estarmos mobilizados, né? Por quê? Porque o Congresso, né, os senadores, é muito conservador. Então, passou a votação do Fundeb, e aí é esse Fundeb aqui que nós queremos.